O que se espalhou pelos Estados Unidos não deveria estar ali. E mesmo assim, está. Não é um boato de internet, nem um caso isolado em uma fazenda distante. É uma presença real, pesada, barulhenta, capaz de transformar um campo inteiro em terra virada durante uma única noite. Milhões de porcos selvagens se movem pelo país como uma sombra que ninguém consegue cercar por completo. O mais estranho é que esse desastre tem cara de oportunidade. Em um lugar que ama carne suína, onde bacon é quase um símbolo cultural, existiria uma fonte infinita de carne andando solta, sem ração, sem granja, sem custo de criação. Só que essa carne quase nunca chega ao prato. Ela não aparece no mercado, não vira prato popular em restaurante, não entra no costume. E é exatamente aí que o mistério começa a incomodar. A pergunta que prende tudo é simples e desconfortável. Como um país cheio de porcos selvagens, com prejuízos bilionários e uma oferta absurda de carne, prefere desperdiçar essa possibilidade? A resposta não está em um único motivo, e também não é aquela explicação preguiçosa de falta de interesse. Existe algo mais profundo, uma combinação de risco, burocracia e repulsa construída ao longo de décadas, como se o animal carregasse um aviso invisível preso ao próprio corpo. E se você gosta de ver mistérios pelo mundo, curta e se inscreva no canal Segredos Ocultos. Antes de qualquer coisa, é preciso enxergar o tamanho do problema como ele realmente é. Esses porcos não são apenas porcos soltos. Eles são uma força invasora. Onde passam, deixam marcas como se o chão tivesse sido arado por uma máquina descontrolada. Não é figura de linguagem. Eles reviram o solo com o focinho, arrancam raízes, destroem mudas, abrem buracos, espalham lama, quebram irrigação, arrebentam cercas e transformam uma lavoura organizada em um cenário de perda. E a destruição não fica presa ao campo. Em áreas naturais, a mesma habilidade de escavar e revirar terra vira um ataque direto ao ecossistema. Eles comem o que encontram: sementes, ovos, filhotes, pequenos animais, restos em decomposição. E quando o alimento é fácil, eles voltam. Quando o alimento some, eles migram. É um animal com inteligência suficiente para aprender rotas, horários e pontos fracos. Não é um invasor passivo, é um invasor que se adapta e volta mais esperto. O impacto disso atravessa a vida comum sem pedir licença. Para fazendeiros e produtores rurais, não é um bicho na mata. É prejuízo que se soma até virar desespero. Cercas destruídas significam rebanho escapando. Pastos rasgados significam gado sem alimentação adequada. Sistemas de irrigação quebrados significam safras comprometidas. Há regiões onde a presença dos porcos selvagens é tão constante que a ideia de controlar virou sinônimo de tentar não piorar. E aí entra a parte que parece absurda. Apesar de existir caça, armadilha e abate, a população segue firme. O motivo é simples e assustador ao mesmo tempo: reprodução. Fêmeas podem ter mais de uma ninhada por ano, e cada ninhada pode vir cheia. Isso cria um efeito de maré. Em um ano parece que a situação recuou. No seguinte, explode de novo. O controle vira uma corrida contra um relógio biológico que nunca para. Nesse ponto, a cabeça do público costuma ir para um raciocínio imediato. Então é só comer. Só que a realidade não funciona assim. A carne que sai de um animal doméstico criado sob controle não é a mesma carne que sai de um animal que vive no improviso da natureza. E não é só por sabor. O porco selvagem atravessa lixo, carcaça, água suspeita, lama e alimento de origem imprevisível. Ele não passa por monitoramento. Ele não tem histórico sanitário. E isso muda tudo quando o assunto é consumo humano. A imagem pública do porco selvagem também pesa como uma âncora. Ele não é visto como caça nobre, nem como ingrediente rústico charmoso. Em boa parte dos Estados Unidos, ele é o vilão do campo, o bicho que invade, destrói e some antes do amanhecer. Essa reputação faz o cérebro das pessoas ligar um alerta automático. Mesmo quem ama carne suína, quando imagina a origem dessa carne, enxerga lama, doença e risco. Não vê churrasco, não vê refeição. E existe um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Em muitos lugares do mundo, o javali é prato valorizado, tradição de inverno, símbolo de caça e cozinha regional. Ou seja, não é como se a ideia fosse impossível. O mesmo tipo de animal pode ser celebrado em um país e rejeitado em outro. Isso significa que o problema não está apenas no animal. Está no conjunto de coisas que se colou a ele. Medo, regras e uma verdade incômoda que começa a aparecer quando alguém tenta transformar praga em comida. O que vem a seguir explica por que esse caos não nasceu do nada. Em algum momento, alguém colocou esses porcos no mapa por escolha, e a escolha saiu do controle.
Em alguns lugares, a invasão não começou na floresta. Começou por mãos humanas, e foi assim que o problema ganhou raízes que ninguém mais conseguiu arrancar. A presença dos porcos selvagens nos Estados Unidos não nasceu da natureza. Ela nasceu de uma decisão humana, tomada décadas atrás, quando ninguém imaginava o tamanho do problema que estava sendo criado. No início do século passado, javalis de origem europeia e russa foram levados para o país com objetivos bem simples: produção de carne, criação em fazendas e, principalmente, caça esportiva para proprietários de terras e clubes de caça. Naquela época, a ideia parecia até elegante. Soltar javalis em determinadas regiões criaria um tipo de caça mais desafiadora, mais nobre, como acontecia em partes da Europa. Era uma forma de transformar a paisagem americana em um cenário de tradição europeia. Mas o que parecia um projeto controlado se transformou em algo impossível de conter. Alguns desses animais escaparam das fazendas. Outros foram soltos de forma deliberada por caçadores que queriam aumentar a oferta de presas. O problema é que, uma vez livres, os javalis encontraram um território praticamente perfeito para crescer. Clima variado, pouca pressão de predadores naturais e uma oferta constante de alimento criaram as condições ideais para a expansão. Eles não ficaram restritos a uma região. Com o passar das décadas, os porcos selvagens começaram a aparecer em novos estados, novas florestas, novas áreas agrícolas. O avanço era silencioso, mas constante. A cada geração, o número aumentava. A cada ninhada, a presença se consolidava. O segredo dessa expansão não está apenas na adaptação, mas na velocidade de reprodução. Uma única fêmea pode gerar 2 ninhadas por ano. Cada uma delas pode trazer até uma dúzia de filhotes. Em pouco tempo, um pequeno grupo se transforma em uma manada. Em alguns anos, essa manada vira uma população inteira espalhada por quilômetros de território. E os porcos não são animais passivos. Eles aprendem, observam rotas de caça, evitam armadilhas, mudam hábitos de alimentação e até se tornam mais noturnos quando percebem ameaça humana. Isso faz com que qualquer tentativa de controle pareça sempre atrasada. Hoje, eles estão em quase todos os estados americanos. As maiores concentrações ficam no Texas e na Califórnia, mas o avanço não para. Onde há comida, abrigo e pouca pressão, eles se estabelecem, e quando se estabelecem, deixam marcas. No Texas, a situação atingiu níveis extremos. Milhões de javalis ocupam a maior parte do território. Fazendas inteiras convivem com a presença constante desses animais. Campos que deveriam produzir alimentos são revirados como se tivessem sido atingidos por um arado fora de controle. As perdas agrícolas se acumulam ano após ano. Cercas são destruídas, plantações arrancadas, sistemas de irrigação danificados. Em algumas regiões, agricultores relatam prejuízos que aparecem de uma noite para outra. Um campo plantado com meses de trabalho pode amanhecer destruído em poucas horas. Diante disso, o Estado passou a tratar a situação como uma guerra silenciosa. Caça liberada o ano inteiro, armadilhas espalhadas por propriedades, equipes especializadas e até helicópteros sendo usados para abater os animais em áreas de difícil acesso. O objetivo não é eliminar completamente os javalis, porque isso já se mostrou praticamente impossível. O objetivo é tentar reduzir o estrago. Mas existe um número que assombra os especialistas. Para impedir que a população continue crescendo, seria necessário remover cerca de 2/3 dos javalis todos os anos. O problema é que o esforço atual não chega nem perto disso. Mesmo com caça constante, a população continua subindo. É como tentar esvaziar um lago usando um balde, enquanto a chuva continua caindo. E no meio desse cenário de destruição, surge novamente a pergunta incômoda: por que essa carne não vira alimento? Por que um animal tão abundante, caçado em larga escala, não aparece nas mesas, nos mercados, nos pratos do dia a dia? A resposta começa a aparecer quando se olha para dentro do animal. E não para o estrago que ele causa do lado de fora. Em muitos desses lugares, onde os javalis dominam o território, o perigo não está no que eles fazem com o chão. Está no que carregam sob a pele, em silêncio, sem nenhum sinal visível. O problema dos porcos selvagens não termina quando eles invadem uma plantação ou destroem um pasto. Na verdade, o aspecto mais preocupante não é o que eles fazem do lado de fora, mas o que carregam dentro do próprio corpo. Diferente dos porcos criados em fazendas, monitorados por veterinários e alimentados com ração controlada, os javalis vivem em um mundo sem qualquer tipo de supervisão sanitária. Eles comem o que encontram, e isso inclui praticamente tudo. Carcaças de animais mortos, restos de comida jogados em lixões,
Pequenos vertebrados, ovos de aves, raízes contaminadas, água suja e até lixo humano fazem parte do cardápio desses animais. Esse comportamento oportunista transforma o organismo do javali em um verdadeiro reservatório de doenças. O perigo é silencioso, invisível e muitas vezes impossível de detectar a olho nu. Pesquisas mostram que os porcos selvagens podem carregar dezenas de enfermidades capazes de infectar humanos. Entre as mais conhecidas está a brucelose, uma doença que provoca febre persistente, dores nas articulações e fadiga intensa. Outra ameaça é a trichinelose, causada por um parasita microscópico que se instala nos músculos e provoca dores severas, inchaço e febre. O problema é que essas doenças não anunciam a própria presença. Um animal aparentemente saudável pode carregar infecções graves sem demonstrar qualquer sinal externo. Para quem não tem experiência com caça ou manipulação de carne selvagem, o risco começa antes mesmo da panela. O simples ato de abrir a carcaça pode expor o caçador a sangue contaminado, fluidos corporais e partículas invisíveis. Sem luvas, sem máscara e sem cuidados adequados, o contato com a carne pode ser suficiente para provocar uma infecção. Além das doenças mais conhecidas, existem bactérias comuns em ambientes contaminados, como Salmonella, E. coli e Listeria. Elas podem provocar intoxicações alimentares severas, especialmente quando a carne é mal manipulada ou mal cozida. Diferente da carne industrial que passa por inspeções rigorosas, a carne de javali não possui um sistema confiável de controle antes de chegar ao consumidor comum. Essa ausência de controle transforma cada animal em uma incógnita. Um pode estar saudável, outro pode carregar uma série de parasitas, e visualmente ambos podem parecer idênticos. Esse tipo de incerteza é suficiente para afastar a maioria das pessoas. Em um país onde a carne chega ao prato já inspecionada, embalada e rotulada, a ideia de consumir um animal de origem completamente imprevisível gera desconforto imediato. Mesmo o cozimento adequado não resolve tudo. O risco maior muitas vezes está no manuseio, no preparo, no corte e no transporte da carne. O contato direto com órgãos, sangue ou tecidos contaminados pode acontecer antes mesmo de a carne chegar ao fogo. Especialistas em vida selvagem costumam tratar os porcos ferais como uma espécie de tripla ameaça. Eles destroem o ambiente, causam prejuízo econômico e ainda representam um risco sanitário. Essa combinação transforma o animal em algo que vai muito além de uma simples praga agrícola. E o mais curioso é que, mesmo com todo esse perigo, a história não termina aqui. A questão da saúde explica parte do problema, mas não explica por que a carne de javali praticamente desaparece do mercado formal. Existe um outro obstáculo, menos visível que as doenças, mas igualmente poderoso: as regras. Antes de continuar, vale abrir um pequeno parêntese. Quem está assistindo esse vídeo pode estar em uma fazenda, em uma cidade pequena ou até em outro país, longe de qualquer javali. Se quiser, conta nos comentários de onde você está assistindo, cidade e estado. É sempre curioso ver até onde essas histórias chegam. Porque em muitos desses lugares o javali não é um problema, mas em outros ele se tornou um símbolo de algo que cresce fora de controle. E o motivo pelo qual essa carne não chega às mesas começa a aparecer quando se olha para o que acontece depois do abate. Em certos casos, o animal é morto, a carne está ali, pronta para ser aproveitada, e mesmo assim ela não pode ser vendida. Não por causa do gosto, não por causa da aparência, mas por causa de uma regra que transforma alimento em desperdício. Quando um porco doméstico é abatido, existe todo um sistema preparado para transformar aquele animal em alimento. Ele nasce em uma fazenda registrada, recebe ração controlada, passa por acompanhamento veterinário e é levado a um abatedouro autorizado. Lá, o animal é inspecionado antes e depois do abate. Só então a carne segue para o mercado. Com o javali, nada disso acontece. Nos Estados Unidos, os porcos selvagens não são tratados como animais de criação nem como caça tradicional. Eles são classificados como pragas invasoras. Essa definição muda completamente as regras. Em vez de serem vistos como recurso alimentar, eles são considerados um problema ambiental que precisa ser controlado. E essa classificação cria uma barreira invisível entre o animal abatido e o prato. A legislação exige que qualquer carne vendida comercialmente passe por inspeção sanitária antes do abate. Isso funciona perfeitamente para animais criados em fazendas, mas se torna praticamente impossível no caso de um animal caçado na natureza. Um javali abatido em um campo ou em uma floresta simplesmente não pode entrar na cadeia comercial como carne comum. Na prática, isso significa que toneladas de carne são perdidas todos os anos. Entre 2017 e 2019, apenas algumas poucas instalações nos Estados Unidos estavam autorizadas a processar javalis sob inspeção oficial.
Em 3 anos, pouco mais de 200 mil animais foram processados. Esse número parece grande, mas é insignificante diante dos milhões de javalis que vivem espalhados pelo país. A maior parte desses animais é abatida por controle populacional. Caçadores, fazendeiros e equipes de manejo eliminam milhares de porcos todos os anos para reduzir prejuízos. Só que, em muitos casos, a carne não pode ser vendida, distribuída ou aproveitada comercialmente. O sistema simplesmente não foi feito para isso. Para transformar o javali em alimento comercial, seria necessário capturá-lo vivo, levá-lo a uma instalação autorizada e realizar a inspeção antes do abate. Esse processo exige estrutura, transporte especializado e custos adicionais. Para um animal selvagem, agressivo e imprevisível, essa logística é complicada e cara. Isso cria um paradoxo silencioso. De um lado, existe uma superpopulação que destrói plantações e causa prejuízos bilionários. Do outro, existe uma fonte de proteína que poderia alimentar pessoas, reduzir desperdício e gerar renda. Entre esses dois extremos, existe um sistema legal que impede a conexão. O resultado é uma cena repetida em várias regiões. O animal é abatido, a carne está ali, mas não entra no mercado. Em alguns casos, ela é consumida localmente. Em outros, acaba sendo descartada. O que poderia ser recurso vira resíduo. Restaurantes interessados em servir carne de javali enfrentam o mesmo problema. Mesmo chefes que veem valor no produto esbarram em dificuldades para conseguir fornecedores legais. Sem uma cadeia de abastecimento estável, a carne nunca se torna comum nas cozinhas urbanas. Isso ajuda a explicar por que a carne de javali não aparece nas prateleiras. Mas a lei não é a única barreira. Mesmo quando a carne é legal, segura e disponível, muitas pessoas ainda torcem o nariz. Existe um obstáculo que não está no campo, nem na legislação, nem no animal. Está dentro da cabeça das pessoas. E ele é alimentado por anos de imagens, histórias e sensações difíceis de apagar. Em muitos lugares, o javali não é visto como comida. Ele é visto como algo sujo, agressivo e imprevisível. E essa imagem é mais poderosa do que qualquer dado científico ou argumento econômico. Em algumas regiões, essa percepção é tão forte que a ideia de comer javali parece quase um erro moral, como se a carne carregasse o mesmo peso negativo que o animal carrega na paisagem. O problema, então, deixa de ser apenas legal ou sanitário. Ele se torna psicológico. E quando o bloqueio é mental, não basta mudar a lei. É preciso mudar a forma como as pessoas enxergam o animal e a carne que vem dele. Mesmo quando o javali é abatido de forma segura, processado corretamente e liberado para consumo, ainda existe uma barreira difícil de ultrapassar. Ela não está na carne, nem na lei, nem no campo. Está na percepção das pessoas. Em muitas regiões dos Estados Unidos, o javali não é visto como alimento. Ele é visto como uma ameaça que invade plantações, destrói propriedades e carrega doenças invisíveis. Essa imagem não surgiu por acaso. Durante décadas, a presença desses animais foi associada a prejuízos, lama, destruição e contaminação. O cérebro humano é rápido em criar conexões. Se o animal parece sujo, perigoso e descontrolado, a carne que vem dele também será percebida dessa forma. Para muitas pessoas, a ideia de comer um javali provoca a mesma sensação que comer algo encontrado no lixo. Não importa se a carne é limpa, cozida corretamente ou inspecionada, a associação mental já está formada. E esse tipo de bloqueio é difícil de quebrar. Pesquisas sobre consumo de carne de caça mostram que a principal barreira não é o sabor, é o medo. Medo de doenças, medo de contaminação e principalmente medo do desconhecido. A maioria das pessoas nunca teve contato com carne de javali. Sem referência, o cérebro preenche o vazio com desconfiança. Mas, curiosamente, o sabor também pode ser um problema real. Diferente do porco doméstico, que cresce com dieta controlada e ambiente estável, o javali vive em um mundo imprevisível. Ele come raízes, frutas, pequenos animais, carcaças, lixo e qualquer coisa que encontre. Essa alimentação variada influencia diretamente o sabor da carne. O resultado é uma carne inconsistente. Um animal pode ter carne macia, saborosa e parecida com a de porco comum. Outro, da mesma região, pode ter carne dura, escura e com gosto forte. Para o mercado, essa falta de padrão é um pesadelo. Existe também um fenômeno conhecido como Boar Taint, que ocorre principalmente em machos adultos não castrados. A carne pode desenvolver um cheiro e um gosto desagradáveis, descritos por algumas pessoas como suor, urina ou até esterco. Esse sabor não aparece em todos os animais, mas o risco é suficiente para afastar consumidores e restaurantes. O mercado de alimentos depende de previsibilidade. O cliente compra um produto esperando sempre a mesma experiência. Com o javali, essa garantia não existe.
Cada animal é diferente. Cada pedaço de carne pode surpreender, para o bem ou para o mal. Além disso, a carne de javali costuma ser mais escura, mais magra e mais firme do que a carne de porco doméstico. Para quem está acostumado com cortes macios e suculentos, a diferença pode causar estranhamento, o que para alguns é uma característica rústica e autêntica, para outros parece carne de qualidade inferior. Essa combinação de fatores cria um bloqueio duplo. De um lado, a imagem negativa do animal. Do outro, a incerteza sobre o sabor e a textura. Juntas, essas duas coisas afastam o consumidor comum e fazem a carne de javali permanecer como um produto de nicho, consumido principalmente por caçadores ou entusiastas de carne de caça. E o mais curioso é que essa rejeição não é universal. Em várias partes do mundo, o javali não é visto como praga, mas como ingrediente tradicional. Em alguns países, a carne é considerada sofisticada. Em outros, é símbolo de tradição familiar, preparada em receitas que atravessam gerações. Isso levanta uma pergunta inevitável. Se o mesmo animal é valorizado em outros lugares, por que nos Estados Unidos ele é rejeitado? A resposta aparece quando se olha para fora das fronteiras americanas e se observa como o resto do mundo trata o javali. Em algumas cozinhas, o animal que causa repulsa em um país é exatamente o mesmo que vira prato principal em outro. E essa diferença revela algo importante. O problema não está apenas no javali, mas na história que cada cultura construiu ao redor dele. Em muitos países, o javali não carrega a imagem de ameaça que existe nos Estados Unidos. Ele não é lembrado como o animal que destrói plantações durante a noite, nem como o invasor que causa prejuízos milionários. Em várias partes do mundo, ele é tratado como alimento tradicional, símbolo de caça e até ingrediente nobre em receitas antigas. Na Itália, o javali faz parte da identidade culinária de regiões inteiras. Em áreas como Toscana e Úmbria, a carne aparece em molhos escuros e densos, cozidos lentamente com vinho tinto, ervas e especiarias. Não é uma comida improvisada, mas uma receita ligada à memória familiar. Em algumas vilas, o preparo do javali ainda segue rituais que atravessaram gerações. Na França, a carne também carrega um ar de prestígio. Durante a temporada de caça, o javali aparece em pratos tradicionais, especialmente em ensopados preparados com cozimento lento. Em certos restaurantes, ele é tratado como ingrediente de respeito, algo que exige técnica e paciência. Não é visto como substituto barato de carne suína, mas como um produto com identidade própria. Na Alemanha, ele surge em assados, salsichas e pratos de inverno. Em partes da Europa Oriental, o javali é presença comum em festas e encontros familiares. Para muitas comunidades rurais, ele sempre foi parte do cardápio, não como novidade, mas como tradição. Na Ásia, a relação com o animal também é antiga. No Japão, o javali é ingrediente central de pratos de inverno em regiões montanhosas. O ensopado conhecido como botan-nabe é preparado nos meses frios e a carne é associada à ideia de aquecer o corpo e fortalecer o organismo. Não existe repulsa, existe costume. Na Coreia do Sul, o javali aparece em churrascos rústicos, principalmente em áreas rurais. Na China, em certas regiões florestais, a carne entra em sopas e cozidos tradicionais. Em algumas tradições, ela é vista como fonte de vitalidade e energia. Mesmo em países onde os porcos selvagens também são considerados invasores, a abordagem é diferente. Na Austrália e na Nova Zelândia, por exemplo, a caça de javalis é comum e a carne frequentemente é aproveitada. Ela pode ser defumada, grelhada ou transformada em embutidos consumidos localmente. Essa comparação revela algo que não aparece à primeira vista. O problema não está apenas no animal, está na forma como cada sociedade construiu a imagem dele ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, o javali chegou como erro humano, escapou do controle e se transformou em símbolo de destruição agrícola. A narrativa que cresceu ao redor dele foi de prejuízo, invasão e doença. Essa imagem moldou o comportamento das pessoas. Em outros países, o javali já fazia parte da paisagem e da cozinha antes de se tornar um problema ambiental. A cultura alimentar veio primeiro. A percepção foi formada a partir da tradição, não da ameaça. Isso mostra que o destino de um animal na mesa não depende apenas do sabor ou da nutrição, depende da história que as pessoas contam sobre ele. Um mesmo bicho pode ser visto como iguaria em um lugar e como praga em outro. Nos Estados Unidos, milhões de javalis continuam se espalhando, destruindo plantações e causando prejuízos todos os anos. Ao mesmo tempo, carregam uma carne que poderia alimentar pessoas, reduzir desperdícios e gerar valor econômico. Mas entre o animal e o prato existe um muro invisível feito de medo, regras e percepção cultural. E, enquanto esse muro existir, os porcos continuarão vagando pelos campos, deixando rastros na terra e perguntas no ar.
Como se a solução estivesse ali, andando sob o sol, sem nunca chegar à mesa. Milhões de porcos selvagens caminham pelos Estados Unidos todos os dias, arrancando raízes, destruindo plantações e acumulando prejuízos que ultrapassam bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, carregam uma carne que poderia ser alimento, renda e solução para parte desse problema. Mas doenças, leis rígidas, percepção cultural negativa e a própria imprevisibilidade da carne criaram uma barreira difícil de atravessar. Em alguns países, o javali virou tradição culinária. Nos Estados Unidos, ele virou símbolo de invasão. A diferença não está no animal, mas na história que foi construída ao redor dele. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.